O Templo da Poesia apresenta o ciclo de masterclasses O Enigma Sofia. Sofia foi crente? A resposta por Frei Bento Domingues. Moderação: Nicolau Santos. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo a mais esta masterclass sobre Sofia. Hoje, sobre o tema Sofia foi foi crente, e não podíamos ter um orador mais especializado, digamos assim, para nos falar sobre isso. O nosso orador desta noite, o seu nome inicial era Basílio de Jesus Gonçalves Domingos, depois tomou o nome de Frei Bento Domingos. Nasceu numa família de pequenos agricultores com 7 filhos e, seguindo as pisadas do irmão mais velho, entrou para a Escola Apostólica dos Dominicanos da Aldeia Nova, perto de Fátima, em 1953, com 19 anos de idade. Ingressou depois na Ordem dos Dominicanos, tomando o nome de Bento. Estudou Filosofia e Teologia, primeiro em Fátima, depois em Salamanca, Roma e Toulouse. Quando em 62 regressou, tem uma vida bastante, digamos, agitada, um autêntico trotamundos, andou por muitos países, espalhando, enfim, a fé cristã, defendendo as suas ideias, mas ao mesmo tempo, enfim, de algum modo também, correndo sempre o risco de sofrer sanções do anterior regime em Portugal. Data dessa altura a sua relação próxima com Francisco Sá Carneiro e outros elementos da futura ala liberal. Em 1963 organizou no Porto a exposição O Mundo Interroga o Concílio, que levantou grande celeuma e foi encerrada pela PIDE no dia 1 de maio de 63. Pouco depois foi obrigado a abandonar o país, na sequência também de uma afirmação que fez do altar da Igreja de São João de Brito, em Lisboa. O problema não é a conversa, é a organização e é preciso derrubar este governo. Foi para Roma, onde seguiu de perto os trabalhos do concílio, especialmente o trabalho dos teólogos e a intervenção do episcopado brasileiro com Dom Helder da Câmara. Regressou a Portugal em 65 e foi ensinar Teologia dos Sacramentos e Cristologia no Stúdio Sede Sapiência, em Fátima. Lecionou depois no Instituto Superior de Estudos Teológicos em Lisboa, no Instituto de Psicologia Aplicada, no Centro de Reflexão Cristã, na Escola de Educadores de Infância Maria Ulrique, e foi diretor do Instituto de São Tomás de Aquino. Participou com Dom Luís Pereira, bispo da Igreja Lusitana, na primeira conferência ecuménica em Portugal, organizada pela cooperativa Pragma. Fez parte da equipa de tradução portuguesa da revista internacional Concílio a partir de 1965. Participou depois também em várias iniciativas de caráter cívico, como o lançamento da publicação católica clandestina Direito à Informação, e foi membro do secretariado da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, criada em 1969. No início dos anos 70, foi longamente interrogado na sede da Polícia Política, a PIDE-DGS, pela sua pregação numa missa para crianças em Caxias, interpretada como um ataque à guerra colonial. Disse nessa altura: vem aí o Natal, vão dar-vos pistolas. Não aceitem. Digam, quando formos grandes, não queremos andar em guerras. Depois de 25 de Abril, interveio nas Assembleias Livres de Cristãos em Lisboa e no Porto. O seu texto A Igreja e o 25 de Abril e a sua entrevista A Igreja pode colaborar na democratização foram considerados em meios cristãos textos de referência para uma igreja livre num país livre. Foi um dos oradores do primeiro encontro dos cristãos para o socialismo e em 75 integrou o Comitê Português Pró-Amnistia Geral no Brasil. Durante a década de 80 colaborou na área da teologia da enculturação, em cursos de reciclagem de missionários e na preparação dos animadores de comunidades cristãs em várias dioceses de Moçambique. Ensinou teologia no Seminário Maior de Luanda, no Centro Bartolomé de Las Casas, no Peru, e na Universidade de São Tomás de Aquino, em Bogotá, na Colômbia. Participou na configuração do Centro de Pedro de Córdoba, em Santiago do Chile, especializado no diálogo entre teologia e ciências humanas, onde também ensinou. Foi o primeiro diretor do Centro de Teologia e Ciência das Religiões e da Licenciatura em Ciência das Religiões da Universidade Lusófona.
Depois de crónicas regulares no semanário Sempre Fixe, em 74, e no Diário A Luta, de 75 a 79, mantém, desde 1992, uma coluna semanal no Jornal Público dedicada à análise do fenómeno religioso no mundo contemporâneo. Mantém-se, aliás, no jornal e por ele já passaram pelo menos 5 diretores, se eu não estou completamente errado. Portanto, Frei Bento Domingos tem resistido bastante às mudanças no Expresso. No Público, peço desculpa. É membro externo da Assembleia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, membro do Conselho de Ética e do Conselho Cultural do ISPA e membro da Academia Pedro Hispano, membro do Conselho Geral da Universidade do Porto. Tem muita colaboração dispersa em obras coletivas e numerosas revistas, como Igreja, Emissão, Brutéria, Comúnio, Seara Nova, Reflexão Cristã, Ler e em vários jornais, assim como uma vasta participação em congressos e semanas de estudo nacionais e internacionais. Meus senhores e minhas senhoras, Frei Bento Domingos. O motivo do convite para o Frei Bento estar connosco esta noite é porque ele, ao longo da sua vida, conheceu não só políticos, como conheceu também muitos artistas e, obviamente, religiosos, isso é óbvio. E uma das pessoas que ele conheceu, aliás, na morte de Sofia, quem fez a homilia foi precisamente Frei Bento Domingos. Uma das pessoas que Frei Bento conheceu intimamente foi Sofia. E, portanto, nada melhor que o convidarmos para lhe perguntar se Sofia foi crente. Frei Bento. A pergunta é um bocado esquisita, não é? Quer dizer, porquê? Porque a pessoa é que deve dizer se é ou não é. E não é agora, neste momento, creio que ela até se está a rir da pergunta e, sobretudo, da resposta. Mas aconteceu assim. Eu era membro da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos e com a Sofia éramos escolhidos para ir. Ainda era a Assembleia Nacional, ainda era na altura do Marcelo Caetano, e a gente ia lá com empenhos e pedidos de pessoas para intervir junto de alguns presos. Porque havia uma organização muito eficaz da parte do Partido Comunista para as pessoas que eram do partido e realmente faziam um trabalho excelente, mas depois havia presos políticos que não eram só comunistas, eram de muitos partidos, de muitos grupos políticos. E então, com o Lopes Graça, éramos os três. O Lopes Graça, a Sofia e eu. Íamos, portanto, fazer intervenção. Só que, às vezes, as entrevistas com os deputados que nos indicavam para falar demoravam muito tempo. Resultado, a gente conversava muito, os três. E conversávamos acerca de tudo, mas, sobretudo, da vida, mais do ponto de vista da vida cultural do país, mas também sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista político. Portanto, isso durante vários anos, mas eu dava-me sempre um bocado de riso, porque a Sofia pensava que eu era um grande místico e andava-me a perguntar sempre o que era, se a mística tinha algo a ver com aquilo que ela sentia quando começava a escrever um poema, que era a página em branco. E daqui o que é que vai sair? Vocês reparem que todos os poemas delas fala continuamente do silêncio. Ela mesmo gostava era de escrever à noite, quando havia uma paz completa. Mas ela tinha aquela ideia e nós falávamos muito. Depois comecei a ser
a frequentar muitas vezes a casa dela e ir lá jantar e almoçar muitas vezes. Mas, porque quem me indicou primeiro o conhecimento da Sofia era a Luísa Sarres Filho Cabral, que depois foi também presa antes do 25 de Abril, depois o Francisco Sousa Tavares foi seu advogado, e ela conhecia muito, desde o Porto, conhecia a família, conhecia as pessoas, e era uma visita contínua. E ela falava muito. Então, depois comecei a ter esse contacto direto. Há aqui uma coisa muito engraçada, que isto eram uns livrinhos que ela às vezes me oferecia e depois, quando já estava assim, já com mais tempo, às vezes repetia até as ofertas. Mas eu lembro este, porque era numa festa que vai ser no próximo domingo, que é o Pentecostes. E ela então disse para o Frei Bento, no dia do Pentecostes, com os passarinhos a cantar no jardim e logo se vê o Tejo azul às riscas da tua muito amiga e grata Sofia. Porquê? Porque eu, a partir de determinada altura, ela, como tinha aquele poema, eu adiei-te, não é? Estive um bocado. Eu nunca te neguei, depois eu leio o poema, mas, Senhor, levou muito tempo a encarar as coisas. Agora, reparem, então a gente conversava de tudo. Eram tardes inteiras em que ela telefonava, aí tens de vir, tens isto, tens aquilo outro, e a gente conversou muito tempo, sobretudo dos livros que ela publicava, dos acontecimentos. Frei Bento, diga uma coisa, mas essas conversas aconteceram com mais regularidade depois de 74 ou foi sobretudo antes de 74? Foi depois de 74. Ok. Foi já depois dela mesmo ter participado na Assembleia. Na Assembleia. Sim. Foi numa determinada altura em que ela tinha a ideia que tinha adiado a questão religiosa, que não é verdade. Que não era verdade. Porquê? A Sofia realizou, porque ela era não só cristã, católica, mas ela era uma pessoa que tinha um problema a resolver com a religião. Reparem que tinha o mesmo problema, mas resolveu de outra maneira completamente diferente da Agostina Bessa Luís. A Agostina Bessa Luís era assim um temperamento muito mais truculento e eu ainda assisti a algumas aulas dela no centro de Dom António Ferreira Gomes, no Porto, mas ela tinha uma característica que era, e assumia-se como uma católica, muito católica, mas heterodoxa. E isso até está num texto que a convidaram até para fazer um trabalho na Sociedade Missionária de Valadares sobre a educação da fé. E ela disse: o que é necessário é acabar com esse Deus objetivo, objetivante, e ir mais, e interessar-se mais pela luz interior. Quer dizer, a Sofia era uma coisa completamente diferente. A Sofia tinha uma ideia, e ela mesma vai dizer: eu quis ver o mundo nele mesmo, não em ti. Porquê? Porque havia uma forma de ser católico
na altura, que era ser extremamente beato, ou beata, quer dizer, que era realmente invocar a Deus de todas as formas e feitios em todas as ocasiões. Eu conto uma anedota, porque os dois rimos-nos muito com ela, que se contava que uma senhora, já com certa idade, ia para a missa de manhãzinha cedo, ia para o trabalho uma pessoa que levava uma motoreta, e a motoreta não pegava. Então ele era no norte, carvalhada para um lado, carvalhada para o outro, e a coisa não pegava. E então essa senhora que ia para a missa, toda devota, para a comunhão, disse: "Ó Senhor, não diga isso. Diga antes, Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós." E deu-lhe assim uma série de ejaculatórias para ela, para ele cada vez pior, mais carvalhadas, até que, como ela não pegava mesmo, disse, pelo sim, pelo não: "Sagrado Coração, eu tenho confiança em vós." E, ponto. E ela pegou. Mas a velhota disse: "Nunca pensei." Agora, a questão era um bocado um catolicismo muito formal, muito convencional, que ao mesmo tempo estava sempre a pensar só no transcendente, a religião desligada da vida. Ela era uma mulher com uma tendência ontológica muito forte. Ela queria, por isso, ela tinha uma presença sempre no seu próprio vocabulário poético, uma referência sempre ao ser, à realidade, à imanência. E, sobretudo, era o problema dela, não trocar a transcendência pela imanência, nem a imanência pela transcendência. O que ela fez foi uma linguagem religiosa, teológica, que fizesse o casamento em que a afirmação da imanência das coisas, ao mesmo tempo, fosse realmente a afirmação maior da transcendência. Eu tenho várias fórmulas, eu escrevi até um texto para isso, mas é chato estar a ler, e eu vou dizer só o seguinte, que resume um bocado tudo, que é o poema aqui, que é para o fim. Casa de Deus. A casa de Deus está assente no chão. Os seus alicerces mergulham na terra. A casa de Deus está na terra onde os homens estão. Sujeita como os homens à lei da gravidade. Porém, como a alma dos homens trespassada pelo mistério e a palavra da leveza. Os homens a constroem com materiais que vão buscar à terra: pedra, vidro, metal, madeira, cimento, cal. Com as suas mãos e pensamento a constroem, mas mãos certeiras de pedreiro, mãos hábeis de carpinteiro, mãos exatas do pintor, cálculo do engenheiro, desenho e cálculo do arquiteto, com matéria e luz e espaço a constroem, com atenção e engenho e esforço e paixão a constroem. Esta casa, feita de matéria para a habitação do espírito, como o corpo do homem é feito de matéria,
e manifesta o Espírito. Esta casa é construída no tempo, mas aqui os homens se reúnem em nome do Eterno, em nome da promessa antiquíssima feita por Deus a Abraão, a Moisés e a David e a todos os profetas, em nome da vida que dada por nós nos é dada. É uma casa que se situa na imanência, atenta à beleza e à diversidade da imanência, erguida no mundo que nos foi dado, para nossa habitação, nossa invenção, nosso conhecimento. Os homens a constroem na terra, situada no tempo, para a habitação da eternidade. Aqui procuramos pensar, reconhecer, sem máscara, ilusão ou disfarce. E procuramos manter nosso espírito atento, liso como a página em branco. Lá vem ela, a página em branco. Aqui, para além da morte, da lacuna, da perca e do desastre, celebramos a Páscoa. Aqui celebramos a claridade, porque Deus nos criou para a alegria. Bem, isso é uma igreja toda construída pelos homens. Tudo pelos homens, com materiais, com tudo da imanência do mundo, mas para uma significação de transcendência. Ela conseguiu, muitos conhecem a poesia dela, aquele poema famoso, Não darei o teu nome. Não darei o teu nome ao meu desejo. Os oceanos não dizem que os criaste e tudo. Ela é uma crente, mas ao mesmo tempo não é panteísta, como o seu grande amigo, o Teixeira de Pascoais, que é panteísta de uma certa maneira, mas digo eu, a confundir muito o mundo como completamente repassado de Deus, quase Deus, alma do mundo, mas ao mesmo tempo parece que há uma diluição da realidade. Nela é o contrário. Eu não darei o teu nome aos meus desejos. De Deus, disto. Ela, o que é que procura? Ela procura dizer, mas há qualquer coisa, qualquer realidade que está para além dos meus desejos, daquilo que eu posso imaginar. Porquê? Porque ela insistiu sempre numa coisa que ela trazia do Fernando Pessoa, que era o mistério de existir. O grande mistério é nós existirmos. E, portanto, ela foi sempre... Ela deu ao catolicismo, que não foi aproveitado. Hein? Ela mesmo se queixava de que uma vez mandaram-na traduzir um cânon da missa, uma anáfora. Só escapou uma frase de toda a anáfora, porque lhe deram tantas voltas, pensando que iam fazer mais bonito. Foi uma desgraça, quer dizer. Aliás, eu ainda conheci essa versão dela, uma maravilha. Mas isto é um bocado para dizer que a crença dela em Deus, em Jesus Cristo, não a distraía do mundo. Todos conhecem, e é por isso que o Dom António Ferreira Gomes, na introdução, uma longa introdução, um bocado aborrecida, à poesia dela, mas acaba assim. Numa quase canonização. Ele diz o seguinte:
ele acha que estes contos exemplares são muito mais exemplares do que os de Cervantes. E depois... o que ele diz é isto, que ela era católica, era cristã, era católica, e o conto do Natal, dos pastores, era mesmo uma celebração litúrgica. O que é que isto que ele queria dizer? E é importante fixar isso. Que era o seguinte, vocês sabem que ela não tinha assim muitas referências de padres nem de nada. Tinha o Bispo do Porto. Um outro conto é sobre o padre de Varzim, padre Abel Varzim, que era o nome dele aqui em Lisboa, mas foi escorraçado para o norte, para a terra dele. Porquê? E então é um conto sobre um bispo em que lhe é oferecido para fazer a cobertura de uma igreja, mandar calar o padre de Varzim, o abade de Varzim. Era um negócio, que é muito bonito o conto do bispo. Porquê? Ele era muito... foi um homem do lançamento da Joc e da Locke em Portugal, e também o Salazar gostava dele, só que depois foi tão duro com o Salazar que o Salazar mandou-o calar e depois até mandou também que o jornal da Locke, O Trabalhador, fosse suspenso, e o homem teve de ir para o norte, e então ela imaginou um negócio. Um senhor rico oferecia o teto da igreja, grátis, pagava o teto da igreja, se mandasse calar o bispo, mandasse calar o Abel Varzinho, o abade Varzinho. Aquilo deu muito para trás e para diante, e depois, no caminho, o bispo arrependeu-se e veio para trás e disse, não, este negócio não pode ser. Diz ele, não, eu não ofereço isto, não é a troca, mas tem de aceitar e, ao mesmo tempo, mandar embora esse padre. Pronto, a história continua, a história é muito bonita. E ela tinha o Bispo do Porto, até tem um poema forte nele, era o Abel Varzim, o Hélder Câmara, o Bispo do Brasil. Aliás, ela reunia com os poetas brasileiros também o Bispo Hélder Câmara, que era também dos pobres. Porquê? Porque a crença dela, o Deus dela, está muito representado nesses contos dos três reis magos. Porque eles andam à procura da estrela e depois ela imagina que eles finalmente andam a perguntar onde é que está o altar ao Deus dos pobres. E andam de todo lado e em todos os lados, não, desse Deus não sabemos nada. Toda a cidade, toda percorreram tudo, nada, desse Deus não sabemos nada. Até que o Baltazar diz, de repente viu a miséria e diz, esta miséria era preciso crer em Deus para admitir que ela pode ser vencida. E depois tem toda uma história. Porque ela, ao mesmo tempo, era uma militante. Depois muitas coisas até foram cantadas, não é? Dela, na vigília, nós vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. O Padre Fanhais cantou isso muito. Agora, mas o problema dela era não separar a questão humana da questão de Deus, nem a questão de Deus da questão humana, e da beleza do mundo. Ora, ela conseguiu uma linguagem
que não tinha nada a ver com aquele catolicismo. Oh, meu Deus, a gente ainda conheceu isso. Eu recordo-me no Porto, estava com o meu irmão nos anos 60, começo dos anos 60, 62, 63, e depois na Páscoa, como é que se chamava? Na Quaresma, era necessário esconder os santos, com um pano roxo e tudo isso. Só que aquela igreja tinha tantos santelhos que não havia panos para todos. Então, eu e o meu irmão, o Frei Bernardo, que morreu agora há uns 2 meses, que resolvemos, dissemos lá ao superior, isto melhor é levar tudo para a sacristia. Assim poupa-se pano e a igreja fica mais livre. E lá, na sacristia, depois, ao fim da Quaresma, era necessário pôr os santos no... Só que nós, durante o tempo da sacristia, levámos para uma cave. E na cave fomos cortando o nariz a um, a orelha a outro, tudo isso, de tal maneira que aquilo ainda mandou alguém andar a ver se colava, mas aquilo já não colava. Porquê? Porque era aquela chamada arte sans-sulpice, que era essas coisas que existiam nas igrejas, imagens horrorosas, que substituíam, muitas vezes, coisas belíssimas, porque a igreja foi a grande mãe da grande arte, tanto da música, como da pintura, como da escultura, tudo. Mas, depois, a partir do século XIX, uma desgraça. Uma desgraça. Eu ainda me recordo de estar e isto é que ela combatia, de estar em Moçambique, na casa do bispo de Lourenço Marques, na altura já que eu estive já era o Maputo, e então houve um padre jesuíta, muito jovem, o Silvio, que depois foi assassinado, que resolveu com os artistas moçambicanos, grandes artistas tinham, fazer com que as imagens todas fossem de figuras africanas, figuras moçambicanas. O bispo, que era um bispo até franciscano, que era negro também, achou que aquilo estava errado. Porquê? E eu tinha de fazer uma conferência lá sobre a enculturação da fé. E ele disse que estava errado. Porquê? Porque diz isto foram encomendados para se rir dos pretos. Porque são tudo deformações, eram tudo caras, não eram caras bonitas, eram tudo caras. E então tive sorte. Porquê? Porque eu fui visitar e levava, por acaso, tinham uns postais de Picasso, aquelas mulheres todas com a cara à banda. Então, baseadas em esculturas africanas. É isso, mas eu tinha aquilo tudo e eu dizia, olha lá, isto é de brancos para brancos. E veja lá, está isto tudo assim. E, por causa da Frelimo, pediu para tirarem das imagens, essas imagens todas que havia nas missões, de retirar tudo, e eles, com medo que eles as estragassem, levaram tudo para o paço. Ali era... e então eu estive-lhe a provar, e a todas as pessoas que estavam ali, que aquelas imagens brancas, que eles estavam sempre a pôr nas... era um horror para os brancos, a não ser para gente que estava manipulada e para pensar que a religião só se podia representar com aquelas porcarias. Então, uma coisa é que a Sofia viveu também esse tempo. E isso ela recusou, porque ela tinha, eu quase diria, um instinto da produção da beleza
poética, mas também ela tinha muitos amigos artistas, olha, o Escada, mas muitos artistas, amigos, e ela, portanto, quis o quê? Que a representação, as imagens não pudessem dizer Deus, Deus é impossível dizê-lo, mas sugerissem. Toda a arte dela é simbólica. Ora, o símbolo, os mitos, não dizem, sugerem. Sugerem. Quando nós pensamos que podemos dizer Deus, já estamos enganados, porque Deus é absolutamente o irrepresentável. Não há representação nenhuma possível de Deus. Por isso, a teologia em que ela está muito fixa é a chamada teologia negativa. Quer dizer, acerca da divindade, acerca de Deus, nós só podemos afirmar negando. Por exemplo, eu digo, Deus é bom, mas não é bom como as bondades que a gente encontra por aí. Que Deus é justo, mas não é como esta justiça. Portanto, a teologia negativa, para poder afirmar realidades positivas de Deus, tem de negar. Ora, eu não darei o teu nome. Quer dizer, o problema, ela não transporta para a transcendência a linguagem da imanência. O mundo que é nosso, em que nós vivemos, sugere. Não diz. E isto foi o grande. Mas a prova de que a religião, por exemplo, às vezes diziam que as empregadas ou tudo isso roubavam. E ela diz, ainda bem. Porquê? Prefiro ser roubada por são pessoas muito pobres do que pelos ricos. E, aliás, ela diz, neste mundo não há crentes e ateus. Há pobres e ricos. Essa é que é a realidade funda. O Frei Bento Domingos diria que, até por esse convívio também com Dom Hélder Câmara, que a Sofia sentia de algum modo próxima da teologia da libertação. Completamente. Ela, porque a questão dela era o seguinte, ela tinha os poetas brasileiros que eram amigos dela, de lá de casa, ela tem um poema para o Murilo Mendes, a dizer, então este ano no Natal não vens cá, vai ser. Mas ela tinha, o Cabral Neto, tinha um poema também enorme, porque ela foi, ela tinha uma grande consideração por esses poetas brasileiros. Mas o poeta dos poetas brasileiros era o Hélder Câmara. Porquê? Porque era alguém que estava do lado daqueles que são pisados. Só que ela não tinha, esta coisa que acontecia muito na teologia da libertação, vivi muito tempo na América Latina, que era o simplismo. Quer dizer, classificar as coisas e andar. Não. Ela tinha um respeito tão grande pela realidade dos pobres que ela tinha de encontrar uma expressão que fizesse a conversão dos ricos. Embora ela nunca esperasse muito daí. Estão a perceber? Nunca, não esperava muito. Mas ela queria um mundo, uma sociedade em que haja justiça. Isso, o tema da justiça foi nela um tema permanente, o tema da justiça. Aliás, ela depois, quando faz a teoria da poesia, acha que uma poesia boa é uma poesia em que estão justas as sílabas, em que estão justas as palavras, em que aquilo tem também quase como uma construção bem ajustada. Porquê? Porque o milagre da poesia, isso não é só dela,
andam à busca. Por exemplo, ela andava muitas vezes uma semana inteira com meio verso, quer dizer, e andava à busca. E, quando encontrava, ela repetia sempre aquilo de Fernando Pessoa: aconteceu-me um poema, aconteceu-me. Porquê? Porque era de repente que a coisa acontecia. Por isso, para ela, isso era uma pura graça. Ela mesmo representava o acontecimento poético, embora ela fizesse todo o esforço humano para encontrar o poema, só que acontecia-lhe, de vez em quando. Não era quando ela queria, era quando lhe acontecia. Mas esse trabalho era um trabalho também de oficina. Ela fez sobre a arte poética. Isto é um bocado para dizer que a religião dela era uma religião encarnada, na realidade, e as aspirações de transcendência eram pela fulgurância, pelo fulgor da imanência. Não era uma fuga, uma evasão, era uma espécie de apelo. Era um apelo. Não sei se respondi, mas a teologia da libertação... Reparem, é que as pessoas esquecem. Ela era de uma família que era muito rica, abastada, mas depois, de repente, ficaram na miséria. Ela e o marido, que era da oposição, que era um advogado, mas também não tinha, não tinha clientes. E passaram muito mal. Os filhos mesmo, o Miguel mesmo contou num livro sobre pão com cebola, o que era a vida. Os filhos foram dispersos para se poderem alimentar por outras pessoas, amigas de família. E ela, depois disse-me uma vez, quando o marido começou a ganhar, e ela também, os livros começaram a vender-se e tudo isso, e ela começou a ter dinheiro, ela dizia: já está isto a estragar-se. Porque ela achou que ela tinha um sentido muito grande da situação do país, da situação da guerra, da situação da miséria, da situação do povo, só que não era neorrealista. Aquilo que é a poesia dos pobrezinhos, ou a literatura que simplificava o marxismo para efeitos da libertação. Não. Ela queria uma coisa, que as coisas, quando se fala das realidades, ficavam sempre abertas, não era... Uma das coisas que, por exemplo, que ela, em relação ao 25 de Abril, em que ela foi deputada da Assembleia Constituinte, mas ela, a partir de determinada altura, achava que não valia a pena. Porquê? Porque as coisas de fundo não eram discutidas. E, sobretudo, havia muita demagogia. E isso, para ela, até escreveu poemas sobre isso. Isto é um bocado para dizer que nós não temos ali, nela, uma pessoa que acreditava profundamente. Por exemplo, ela não ia à missa. Não era por não ir à missa, porque as vezes que tentou ali mesmo na graça, aquilo era uma desgraça. Então ela mas por causa não aguentava. Por causa da sempre... homilia, por causa dos padres que faziam a homilia, era? Sim, a homilia e a celebração. Ela estava-me sempre a dizer: nós temos um dia de celebrarem no meio de um pinhal. Eu digo: está bem, quando quiser, já tenho celebrado tantas vezes. Mas ela, o problema da ostentação
da Igreja, da riqueza, tudo isso, ela combateu isso em todos os seus contos exemplares. Mas a poesia dela é extremamente despojada porque ela queria encontrar uma linguagem que fosse capaz de exprimir o fulgor interior. E nesse aspecto, muito diferentes, mas eram um bocado como a Agostina. Agostina, quando lhe pedem para dizer um texto sobre a educação da fé, diz ele, não, esse Deus objetivado que há aí, que vocês têm nas igrejas e tudo isso, que ela falava a padres seminaristas, não dá, isso acabou. E porquê? Porque dizia ela, o que é importante é o fulgor interior. É sentir a realidade. Aliás, isto vinha de trás, mesmo do Fernando Pessoa, que tudo era nele, até à exaustão, o sentir. Sentir, sentir, sentir. Também a fazer ritos por fazer ritos, ter credos por ter credos, sem aquilo agitar a vida interior e sem ser o resultado de uma agitação interior, não valia a pena. Estão a ver a grande coisa, e ela ainda viveu numa altura em que até a Moraes publicou uma antologia dos poemas dela, em que o tempo e o modo, o Balsada Batista, com o tempo e o modo, aqueles livros que eram do humanismo cristão, ela estava por dentro de todo esse mundo, que era gente muito jovem. Alguns eram amigos íntimos dela, como o Escada e o Nuno Teotónio Pereira, e a Natália, que morreu muito cedo. Ora, ela respirava um mundo que o Concílio, que o João 23 tinha anunciado de mudança. Só que ela não entrava nas conceptualizações abstratas, ela construía poemas. E era nisso que ela fazia uma grande contribuição revolucionária. Era revolucionar as representações horríveis que havia da religião, do catolicismo, tudo isso. Conheceram até o movimento da renovação da arte sacra. Ela ainda lamentou duas coisas que eram para construir não fossem construídas, que eram de pura beleza, e ela queria uma linguagem. A fé só pode ser sugerida aos outros e vivida se for fruto da beleza e se provocar beleza. Sem isso, nada. Portanto, o problema da crença nela, eu era extremamente crente e era extremamente descrente das representações da Igreja que havia oficiais. Isso não lhe achava graça nenhuma. O Frei Bento também foi muito, também o Papa João XXI também o tocou particularmente. Sim, reparem, era assim, as coisas... vivia-se num tempo em que a própria teologia... Eu estava encarregue de uma cadeira chamada Teologia das Realidades Terrestres. Ora, a teologia de tudo aquilo em que as pessoas passam a maior parte do seu tempo, não falavam. A teologia, quer dizer, o conhecimento, a procura, porque sabem, Tomás de Aquino já tinha dito uma coisa e que ela assumiu. A gente discutimos mesmo isso muito, que era o seguinte: se eu digo o credo, não é? Estou católico, digo tudo certinho,
não é? Só que, se não procuro saber como é que é verdade aquilo que digo que é verdade, a cabeça fica vazia. Ora, o problema, então, de João 23, sabia que muitas coisas que andavam os esforços todos durante o século XX, foi um século fantástico, sobretudo em França, foi de renovações em renovações, sempre atacado por Roma, mas só que chega um momento em que aquilo se tornou insuportável. Então apareceu o João 23. O João 23 é necessário ver. A gente tem as conclusões dos retiros todos que ele fazia. Aquilo parece um bilhetão. Deu uma entrevista ao Frei Bento onde diz que ao ouvi-lo chorava como uma Madalena. Porquê? Porque eu cheguei a Roma e estava em Génova, fiquei lá para a festa do Rosário e no dia seguinte apareceu-me um velhote com os 100 mandamentos da Nova República. Eu digo, olha, que são capazes de ser mandamentos a mais. Mas ele estava, e então disse-me esta coisa: tu és novo, mas olha, são precisos 3 bombas. Uma em Moscou, outra em Washington e outra em Roma. Em Roma já lá está. Era o Papa que tinha sido eleito há pouco tempo. E eu, quando passei com um homem extraordinário que vivia no convento em Florença, no convento de São Marcos, e que ganhava o dinheiro durante a semana. Ele era professor de Direito. E depois, ao sábado, ia com um padre celebrar a missa com os pobres e distribuía o dinheiro num grande jantar com todos, os pobres que iam à celebração. E eu então perguntei-lhe, mas olha lá, aquilo que aquele fulano lá me disse em Génova tem algum sentido? Ele, tu não vais perder nenhuma audiência pública do Papa João. Eu já fui a algumas e fiquei comovido. Vais estar em Roma? E eu não perdia. Só que, de repente, e reparem que isto era uma época, e a poesia da Sofia traduz também muito essa época. Era a época em que chegavam as pessoas, ainda vinham com pancartas, assim, não tinha este envolvimento que tem agora os papas e tudo. Ele era muito querido, mas as pessoas vinham das aldeias, vinham da coisa e diziam, e ele então ouvia este, tu és de tal. Olha, eu tenho lá um amigo fantástico, tens de lhe levar um abraço. De repente, eu senti, ao fim e ao cabo, este é o pároco universal. Este é a pessoa que cuida de todos, olha por todos, fala com todos, fala de tudo que é da vida das pessoas e portanto, era comovente. Ora, essa coisa do Vaticano II foi uma obra, também é necessário ver teólogos e tudo isso. Só que também os poetas não eram abundantes entre os teólogos da época e para os documentos que fizeram. Assim como o Padre Lebré dizia que entre os economistas do Vaticano II era só ele, não havia mais nenhum. Portanto, Mas o Papa João XXIII também foi muito importante para os católicos progressistas em Portugal. Sim, foi fundamental. Mas e repare que em Portugal o Bispo do Porto estava no exílio, quando começa o concílio. Quando, por exemplo, no Porto, daquilo que falou da exposição que os jovens com quem eu trabalhava fizeram, O Mundo Interroga o Concílio, eu, quando me expulsaram, fui ter com ele. Ele estava no concílio, mas não estava com a Conferência Episcopal Portuguesa, porque ela comportou-se muito mal com ele. Então, ele disse-me, olha, isto está mesmo aqui numa efervescência.
mas vais ver que em Portugal não acontece nada. Não acontece nada pela parte do episcopado. Agora é necessário mexer muitas coisas. Estavam a mexer em Portugal muitíssimas coisas. E aquele poema do Rui Belo sobre os católicos vencidos, como é que se chama o poema? Não consigo ajudar. Bem. Ele, o que é que diz? Tantos católicos que estavam naquela altura num entusiasmo enorme, e depois até o próprio tempo e o modo acabou na mão dos maoístas. Portanto, necessário ver que era um tempo muito conturbado, porque estávamos na guerra, e a Sofia deu um grande contributo, tanto para os presos políticos, aliás, o marido também esteve preso político, mas também sobre toda a questão da guerra. E queremos uma vitória sem vencidos e vencedores. Portanto, havia uma atmosfera social, económica, política, revolucionária, ou pré-revolucionária, que ela, por assim dizer, foi uma intérprete. A poesia dela é uma poesia mas é muito engraçado. O que havia, por exemplo, o Eduardo Lourenço foi em 49 que editou o seu livro Heterodoxia. E foi uma pena na Igreja não terem também olhado para isso. Mas era a ortodoxia do Partido Comunista, era a ortodoxia na política, era a ortodoxia do Estado Novo, eram as ortodoxias, e ele escreveu um livro de ruptura com tudo isso, um livro de alta reflexão filosófica e teológica. Ora, reparem que ela estava, nessa altura, também a começar a sua vida poética. E Eduardo Lourenço vai ser, depois, o homem que mais vai ser o grande intérprete, precisamente, tanto da poesia dela, como das outros poetas. Ele foi é a pessoa que tem esta ideia. Um poema só pode ser comentado como poema. Não se pode falar de um poema senão poeticamente, portanto, o poema é autossuficiente. Não é utilizável para mais nada, é um poema. E ele, reparem que está nesse aspecto, ele recebeu agora há pouco tempo o prémio da livraria Lelo. E ele dizia, quer dizer, eu aprendi tudo com refletindo. Mas ele nunca disse o comentário, nunca fez comentário dos poemas. Um poema não pode ser comentado. Um poema pode ser lido e procurar a significação para nós, mas respeitando o próprio poema. Porque o que era a linguagem, muitas vezes até depois do Vaticano II, era o cancionotismo que vinha de Espanha, mal traduzido, e sobretudo mal cantado, e já no original era fraco, não dava para... não respeitava a beleza, a pureza da beleza, quer dizer, e a justiça da beleza. Ora, o que ela quis foi dar ao catolicismo português uma nova linguagem. É evidente que só frutificou depois, mas ela teve marcou a poesia portuguesa, porque, reparem, ou eram neorrealistas ou surrealistas. Os surrealistas ainda foram mais, os heterodoxos ainda foram mais importantes, como George O'Neill, do que propriamente os neorrealistas. Porquê?
Porque dizer a beleza do mundo só os poetas a podem dizer, só os artistas a podem dizer, só eles a podem representar. Ora, era na altura que também estava o movimento do Merrar, o movimento da renovação da arte sacra. Era todo um conjunto. Ela inscreveu-se nesse grande movimento de uma forma completamente livre e independente, mas estava aí. Agora, quando ponho o problema se ela era crente, eu diria, porque isto agora já é um bocado conversa. A gente passava tardes inteiras a falar disso. Ela estava sempre, mas eu devia ter ocupado-me mais no fundo da realidade. Dispersei-me, não expressava nada, mas ela tinha uma consciência muito aguda do trabalho que tinha feito, do trabalho que fazia e da sua inadequação àquilo que era necessário na vida do país, sob o ponto de vista estético. Porque a estética, para ela, não era uma ciência da literatura ou das artes. Era uma maneira de fazer, de fabricar. Eram produções da sua vivência do mundo. E foi muito bonitas. Muito bem, esta conversa está fascinante, eu calculo que devem ter imensas perguntas, mas gostava de vos ler aqui uma passagem de uma entrevista de Frei Bento Domingos, que, enfim, tem tido uma vida não é, bastante aventurosa e, antes de 74, teve vários problemas com a polícia política, depois daquela frase que disse, enfim, foi celebrar, a pedido do pároco de Caxias, foi celebrar uma missa, enfim, fez um sermão às crianças e disse a tal frase: neste Natal vou dar-vos pistolas, não aceitem, digam quando formos grandes não queremos andar em guerras. E pouco depois avisaram de que estavam ali umas pessoas que queriam falar com ele. E essas pessoas queriam que o Frei Bento Domingos os acompanhasse à rua. Enfim, as pessoas com mais memória se lembram dessa rua chamada António Maria Cardoso. E o Frei Bento Domingos disse que não podia ir com eles porque tinha outra aula a seguir. E eles disseram: está bem, mas aparece lá. E o Frei Bento Domingos diz: fiz-me de parvo. O que é que há na António Maria Cardoso? É o Centro Nacional de Cultura? Bom, depois o Frei Bento Domingos diz: foi uma desgraça, meteram-me numa sala, entrava um e perguntava: aqui é que é a guerra? Saí e vinha outro: aqui é que é a guerra? No interrogatório percebi que não sabiam nada daquilo em que eu andava metido. Um pegou na cadeira e disse: parte-lhe esta cadeira na cabeça. E eu: cuidado que estraga a cadeira. Portanto, queriam que eu assinasse um documento a dizer que era contra a guerra colonial, não disse nada disso, portanto, não assino, e então propus: esse senhor escreve com tantos erros que vamos fazer assim, ele escreve uma linha e eu assino, outra e eu assino. E pronto, e acabou por não assinar nada. Demorou um dia inteiro só para assinar. Muito bem, portanto, vamos abrir enfim, o debate. Eu só queria... faz favor. Eu só ler aqui aquilo que há bocado lhe disse. Nos tempos que correm, disse a cozinheira, já não há Deus nem diabo, há só pobres e ricos, e salve-se quem puder. E pegando num pano, Gertrudes limpou no chão de tijolo as pegadas do mendigo. Foi o mendigo que chegou e não foi atendido. Muito bem. Senhora, bom, Ana Paula tem ali o microfone, portanto, quem quiser colocar questões a Frei Bento, faz favor. Eu não vou tomar nenhuma questão. Vou aproveitar, porque acho oportuno,
ler um poema que gosto muito e que, apesar da dúvida que me resta, vou ler este poema, A Paz Sem Vencedor e Sem Vencidos. Se me permitirem. Faz favor. Tenha de falar para o microfone, só para todos ouvirmos. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos, que o tempo que nos deste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Erguei o nosso ser à transparência para podermos ler melhor a vida, para entendermos o vosso mandamento, para que venha a nós o vosso reino. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Fazei, Senhor, que a paz seja de todos. Dai-nos a paz que nasce da verdade. Dai-nos a paz que nasce da justiça. Dai-nos a paz chamada liberdade. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Aqui para mim, eu acho que ela era carente. Muito obrigado. Muito bem, mais... Alguém quer mais colocar questões à Frei Bento? Não? Então vamos continuar a ouvir o Frei Bento. Para resumir aquilo que estive a dizer, a grande tarefa de Sofia foi a de não desqualificar a realidade em nome de Deus, não eclipsar o mundo para encontrar o divino. Quis ver o mundo em si e não em ti. O catolicismo beato não dá consistência ao mundo. Este é apenas um pretexto para afirmar o divino. A poesia de Sofia não é nem panteísta nem ateia, como nos disse. Não darei o teu nome à minha sede de possuir os céus azuis sem fim, nem à vertigem súbita em que morro, quando o vento da noite me atravessa. Por outro lado, a presença dos céus não é a tua. Embora o vento venha não sei de onde, não sei de onde. Os oceanos não dizem que os criastes, nem deixas o teu rasto nos caminhos. A poesia de Sofia, como ela confessa, pediu-lhe uma obstinação sem tréguas, densa e compacta, pois a poesia é a minha explicação com o universo, a minha convivência com as coisas, a minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as imagens. O poema não fala de uma vida ideal, mas de uma vida concreta. Todo poeta, todo artista é um artesão da linguagem. O Deus de Sofia é o do rei Baltasar. Senhor, eu vi a carne do sofrimento, o rosto da humilhação e o olhar da paciência. E como pode aquele que viu estas coisas não te ver? E como poderei suportar o que vi se não te vir? Eu repito, porque isto é poema dela. O Deus de Sofia é o do rei Baltasar, dos Reis Magos. Senhor, eu vi, porque andou sempre a perguntar, onde é que há aqui um Deus dos pobres? Não encontrou, de repente, apareceram-lhe imensos pobres. Então ele diz, Senhor, eu vi a carne do sofrimento, o rosto da humilhação, o olhar da paciência. E como pode aquele que viu estas coisas não te ver? E como poderei suportar o que vi se não te vir a ti? Não vou ler isto, mas isto é um bocado, a meu ver, a essência da fé, da crença dela, foi um bocado
o não separar o que está unido na realidade. E na realidade está tudo unido, tudo a sugerir algo mais e, ao mesmo tempo, a não convidar à evasão. É na profundidade do real que encontra a transcendência. Portanto, ela depois tem o vidente, a poesia do vidente e tudo isso, mas são sinais que apontam para Deus. Mas foi na imagem do crucificado que ela viu. Ela fez mesmo um cânon da missa, em que isso é muito bonito dizer. E eu creio que foi pena. Vamos a uma coisa. Ainda hoje, quantas celebrações da Eucaristia primam pela beleza? Eu digo, as celebrações ou populares ou de intelectuais, pouco interessa. Onde é que a música é música, a pintura é pintura, a arquitetura é arquitetura. Quer dizer, em que é pela densidade do real que se fala de Deus. Não é pela sua... não é por aquelas oraçõezinhas... agora usa-se muito, assim, meio melífluas, uma religiosidade, assim, de gás, vaporosa, chá de tília. Isso era tudo o contrário dela. Ela queria uma realização de pura beleza. E as pessoas hão de dizer assim, quando lhe diziam mais os pobres, tratar deles, mas também eles têm direito à beleza. Os povos também têm direito à beleza e à produção da beleza. Frei Bento andou por muitos países. Eu assisti a missas no Brasil, que são missas muito mais, digamos, calorosas, sim, do que a maior parte das missas que existem em Portugal. E África também. África muito. Agora, o que acontece é que mesmo aí há um calor, meu Deus, humano fantástico em muitos casos, mas há também muito descuido. Como é que é dizer? Muito facilismo nas coisas. Ora, o que ela era um bocado contra o facilismo, porque, como é que é de dizer? Muitas pessoas viram quando, por exemplo, quando for introduzida a viola na missa, que é uma coisa ótima, excelente, mas pessoas que tocam mal, cantigas péssimas, música, quer dizer, aquilo é de fugir. Então, o problema também é o calor, quer dizer, isso é sem calor humano, sem que as pessoas se conheçam. Eu ponho isto, que foi o problema que a afastou das missas na graça, que era o seguinte, diz ela, o que é que acontece numa missa? A missa é um acontecimento divino. No humano, a linguagem, a gente não sabe como é que Deus fala, a gente não viu Deus abrir a boca, não é? Quer dizer, Deus fala-se em linguagem humana, é através da beleza da linguagem humana. Ora, o que é que acontecia? Acontecia que ela dizia, aquilo é insuportável. É insuportável. E então a gente teve uma categoria em Portugal, que ainda continua, e grave, chamado os católicos não praticantes. Muitas vezes são os melhores católicos, que praticam muita justiça, praticam muita coisa, mas não são rituais. Porquê?
Porque a pessoa pensa que praticando os ritos, automaticamente está perdoada, santificada e transformada. Ora, os ritos são necessários, até pôr uma mesa, tudo tem um rito, tudo tem rito. Agora, um rito tem de ter um conteúdo, tem de ter uma... Não pode ser uma casca. Ora, o que acontece é que ela não se reconhecia, porque ela estava sempre com isto. Uma celebração do domingo deve ser para ali para refazer a semana passada e criar uma nova semana. Quer dizer, a missa ela tinha uma concepção extremamente revolucionária das celebrações e por isso ela não encontrava, não vou lá. Quer dizer, as pessoas hoje, a gente sabe, a crença que acontece que as pessoas, cada uma, ainda o Eduardo Lourenço disse agora recentemente, religiosos somos todos. O problema é a expressão da nossa religião, da nossa maneira de sentir as coisas. Ora, em Portugal, nós temos uma safa fantástica. Ela mesmo tem um poema de ir a Santiago de Compostela, diz ele, e irei não como turista, irei como peregrino, e é de colocar a mão lá e tudo isso, faz a coisa bonita. Mas nós em Portugal tivemos uma coisa muito pelo caminho do Unamuno, porque o Unamuno veio a Portugal e achou, gostava muito dos nichos lá do norte das Alminhas, ele dizia que o purgatório nasceu no Minho, e ele tinha uma coisa que fazia a comparação entre a religião espanhola e a portuguesa. Por terras de Portugal e de Espanha, ele escreveu um livro de muita amizade que tinha pelo Teixeira de Pascoais, por vários portugueses, e ele dizia, em Espanha, o Cristo está na cruz, sempre numa agonia. Em Portugal, fizeram até uns travesseirinhos para o menino Jesus, na cruz. Está a fazer um soninho na cruz. Está a fazer... Quer dizer, nós temos muito... adoçamos muito as coisas, adocicamos até muitas coisas. Eu, por exemplo, vejo, em Fátima, nós tivemos esta grande coisa, porque em Fátima cada um vai à sua religião, cada um vai à sua Fátima, cada um tem o ritual de lá, que posto pelos padres, não tem nada a ver com o que as pessoas vão. Cada uma pessoa é que sabe onde lhe dói, cada pessoa é que sabe o que tem que agradecer, ou a pessoa é que sabe as promessas que tem que cumprir, que não tem que cumprir. Uma vez o padre Dom Manuel Vieira Pinto, que não gostava nada daquela religião sacrificial das pessoas andarem ali de rastros e tudo, mas ele, cuidado, se fosse em Espanha tinham posto pedras com bicos para andar. Ali em Portugal fizeram uma pista para ir para a capelinha, quer dizer, de joelhos e tal. Mas ele nem isso suportava. E então estava na casa de retiro, isto foi-me contado por ele, em Nampula, e desceu, e iam várias pessoas, assim, ele aproximou-se de uma senhora que ia de joelhos, amparada pelo marido, e ele disse, minha senhora, a senhora tem filhas? Claro que tem. Olha, se uma sua filha se portasse mal ou coisa assim, punha de joelhos, andar assim, claro que não. Bom, não falo disso. Então, Nossa Senhora é nossa mãe, porque é que vai de joelhos aí, com isso, tudo isso? E lá começou a querer catequizá-la, a dizer que até podia comutar a promessa, para tanto para trás, para a frente. Pensava ele que estava a fazer um grande serviço. De repente ela vira-se para ele e diz, olha lá, eu fiz-lhe a promessa a você, eu fiz. Portanto, meta-se na sua vida e deixe-me em paz. Ora, o problema é, de facto, as pessoas, cada uma vai a Fátima,
só há 2 momentos de concentração. De resto anda sempre tudo distraído. Que é a procissão das velas e o adeus. E as pessoas estão ali a dizer adeus a quem? A Nossa Senhora não, ela não foge. Então o que é? É o cais de Portugal. Os portugueses andaram sempre a despedir-se. As pessoas que foram para a guerra foram lá despedir-se. As pessoas que voltaram da guerra andavam ali de rastro e eu às vezes perguntava, mas então porquê é que isto tão doloroso? Porque esses roçam mesmo o corpo todo nas lajes. E uma vez um disse-lhe, então, dizer o quê? Isto, em relação ao que eu vivi em Angola, não é nada. Isto é uma brincadeira. E estava a levar aquilo muito a sério. Porquê? Porque cada pessoa que vai a Fátima, cada um é que vai com o seu segredo. E não dá contas a ninguém, não tem que dar contas a ninguém. E muitas pessoas que se confessam em Fátima porque não se querem confessar nas aldeias, nos pais e tudo isso. Porquê? Porque também ali não dá contas a ninguém. É ela que está. Ora, este movimento, eu acho que Fátima está a desempenhar um papel da pós-modernidade na religião. Cada um anda por si. Cada um vai na sua própria onda. E depois há um momento coletivo, que é o dos portugueses, que andaram sempre a despedir-se. Eu sei de muitos imigrantes que antes de partir, vêm a Fátima. Quando vêm no verão, vêm a Fátima. Depois das férias, vão a Fátima. Por alguma razão, 18 milhões, em 2018, 5 milhões foram a Fátima. Quer dizer, porquê? Ninguém tem obrigação de ir a Fátima. Nenhum católico está obrigado a acreditar em nada lá. Mas acredita em si e encontrou ali um lugar do sagrado, encontrou ali a forma de exprimir a sua religião. E não, que é uma coisa muito impura. Mas todas as realidades humanas são muito impuras, não é? E então aquela religiosidade devia ser evangelizada. É evidente. O Papa Francisco, quando veio a Fátima, foi o que andou a dizer, não venham cá ver a Santinha. Transforma-se em santos. Estão a perceber? Mas o problema é que eu quero dizer, nós, em Portugal, temos uma certa forma, Jorge Dias mesmo disse, para os portugueses, para o português, o coração é a medida de todas as coisas. Ora, em Fátima, lá até a Nossa Senhora disse, o meu coração vencerá. Estão a perceber? Há portanto, uma... Agora, ela não era nada dessas devoções. Não. Ela tinha uma fé extremamente robusta, uma fé que ela exprimia também de uma forma muito robusta, e depois uma paixão também pela justiça, uma paixão pela paz, uma paixão pela transformação do país. Ela dizia sempre, não temos direito a estragar o mundo, nós temos o dever de tornar este mundo um paraíso. Muito bem. Eu acho que com estas palavras, e enfim, depois desta lição, podemos deixar o Frei Bento ir descansar, e às vezes há pessoas que, quando estamos ao lado delas, nos sentimos muito pequeninos, e o Frei Bento Domingos, pela sua vida, pelo seu exemplo, faz-nos sentir assim. Palmas para o Frei Bento. Organização: Município de Oeiras, Oeiras Valley.